Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje é dia da nossa tradicional Agenda do Porto. E para debater principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário, recebemos Geraldo Pierotti, presidente da G. Pierotti Ship Supplier Limitada, tradicional fornecedora de suprimentos para navios no litoral brasileiro. Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito bom dia, feliz ano novo. Bom dia, Natália. Muito obrigado. É sempre uma honra e um prazer participar do seu programa. Feliz ano novo para você também. Estou às ordens, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos e também o empresário André Ursini. André, seja muito bem-vindo novamente à nossa bancada. Feliz ano novo. Obrigado. Bom dia a todos da Baixada. Feliz ano novo para você. Estamos aqui com muita satisfação mais uma vez. E você, a partir de agora, também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Alguns especialistas apontam que 2019 será um ano bastante otimista. Dentro dos segmentos, vocês dois são empresários, dentro dos segmentos que vocês atuam, o sentimento é o mesmo? 2019 vem com mais otimismo? A gente sempre espera melhorias quando tem um novo governo, independente da bandeira, a gente sempre acha que quem vem tentando melhorar o país, e especialmente a economia, que é o que move as outras necessidades, né? Então a gente sempre fica na expectativa positiva de que as coisas possam melhorar, embora haja algumas preocupações também quanto à atuação do Ministério de Relações Exteriores, que pode eventualmente trazer mais negócios ou até levar embora de vez, né? Então, mas de qualquer forma, pessoalmente estou otimista. Vejo também isso no empresariado, e porque havendo melhoria de comércio exterior, com certeza o porto é mais movimentado, é a área onde eu atuo. Então a gente acha que pode ter, sim, alguma melhoria. André, esse sentimento do Geraldo é o mesmo que o seu? A gente vem, historicamente, nos últimos 30 anos, sempre que houve uma crise política, houve uma crise econômica, houve uma mudança de governo e o Brasil teve um crescimento. Isso vem, ao longo dos tempos, acontecendo. Eu acho que não vai ser diferente dessa vez, né? Porque a gente passou a crise econômica, a crise política e agora a gente teve uma eleição de um novo governo. Sempre que entra um novo governo, há uma nova perspectiva de melhora, de que as coisas se ajustem, né? Eu acredito até os indicadores econômicos estão mais otimistas, né? A gente vai ter aí, no mínimo, 1,5% de crescimento esse ano. Eu acredito que o próximo governo, se nos primeiros 6 meses acertar a reforma da Previdência, que é uma coisa muito importante para dar segurança aos empresários voltarem a investir no Brasil, eu acho que a gente ultrapassa e deve chegar em torno de 2,5% de crescimento esse ano. E 2,5% para quem está nos assistindo parece muito pouco, mas um país que vem de uma recessão muito grande como o Brasil ainda está vivendo, não dá para dizer que a gente deixou a crise, né? Não é pouco, principalmente quando a gente se fala em infraestrutura. Exatamente. Porque projetos de infraestrutura é em torno de 5, 6 anos para acontecer. Aí a gente fala assim, 2,5%, 2% ao ano. Quando a gente fala de 6 anos, nós estamos falando de 12%, 14% no acumulado. Então, quer dizer, é bastante coisa, assim. Então, eu acredito que o Brasil esse ano deva ter aí em torno de 2%, 2,5%. Quando a gente fala de portos brasileiros, já que a gente está falando aí do novo governo, na opinião de vocês, quais seriam os principais ou quais serão os principais obstáculos que o presidente Jair Bolsonaro terá para que a gente torne os nossos portos mais competitivos, em especial o Porto de Santos? Bom, eu já desde a época em que era vice-presidente da Associação Comercial de Santos, depois tesoureiro da associação, a gente fazia reuniões muito importantes a respeito do Porto de Santos. E desde aquela época existe uma aspiração da comunidade, não só do Porto de Santos, mas também em outros portos brasileiros, em que a administração do porto público seja administrada principalmente por técnicos, não é? Coisa que não vem ocorrendo há muitos anos, especialmente no Porto de Santos, que tem sido sempre, na maioria das vezes, indicações políticas, às vezes de pessoas que não têm nenhum conhecimento portuário e às vezes não tem nem capacidade, digamos assim, acadêmica. Às vezes a pessoa não entende muito de um assunto, mas tem capacidade de administração, logo aprende como é aquilo
Mas não, às vezes a gente teve aqui pessoas que não tinham nada a ver com porto, nem com gestão administrativa, simplesmente indicados por interesses políticos, até em alguns casos até de corrupção, né? Então, a comunidade da Baixada, os usuários do Porto de Santos têm a aspiração de, em primeiro lugar, uma administração competente, né? Onde a meritocracia impere. Por meritocracia, não por indicação política. Às vezes pode ser até uma indicação política, desde que tenha competência. É natural que um governo coloque uma pessoa de sua confiança, às vezes até do seu partido político, mas que vá buscar uma pessoa que tenha competência para isso. E de preferência também que sejam pessoas da região, né? Sim. Melhor ainda se for funcionário de carreira do Porto, né? Agora, isso existe aí, depois a gente pode conversar sobre isso, algumas teorias de que tem que ser absolutamente privada, ou então uma gestão híbrida que tenha, né, a privatização não total, mas parte, né? Porque isso também passaria por uma privatização. Então, eu acho que a primeira coisa, a mais simples de resolver, ainda que continue não sendo privado, que a administração seja exercida por pessoas que tenham competência administrativa e, especialmente, conhecimento de porto. André, o governo do novo presidente Jair Bolsonaro vinha com esse lema, inclusive na campanha, de colocar nos postos pessoas que sejam competentes, que sejam técnicos. Algumas indicações já foram feitas, os ministérios já estão aí todos definidos. Você acredita que esse governo venha ao anseio do que o Geraldo Pierotti acabou de colocar, que nós tenhamos mais meritocracia e menos indicação política por indicação política? Porque eu também concordo com o Geraldo. Não que não possa ser uma indicação política. Pode, desde que tenha competência. O presidente Bolsonaro, nos atos que ele teve essa semana, ele me mostrou, até ontem, na reunião que ele fez sobre a junção da Boeing com a nossa Embraer, ele mostrou que ele realmente está levando os pontos para o lado pessoal dele, ele está chamando a responsabilidade a si. Isso é uma coisa importante. Eu acredito que com relação ao Porto de Santos, ele deve fazer a mesma coisa. Ele deve chamar, porque quando a gente fala assim, qual é o problema? O problema é que ele não conhece. Bolsonaro vem de uma carreira militar, depois se tornou um político, e eu acredito que ele não entenda nada de porto, mas ele tem que entender a importância do porto, claro, a entrada do porto, do comércio exterior pelo porto, né? Principalmente pelo Porto de Santos. Então, eu acho que ele está chamando essa responsabilidade para si. Eu acredito que ele deva fazer esse ponto, talvez privatizar uma parte de gestão, que eu acho que seria importante, principalmente a gestão, para ter uma eficiência, né? Para ter até uma velocidade de... Celeridade maior, né? É verdade. E aí ele vai realmente colocar as pessoas que tenham a capacidade e principalmente, né, que tenham conhecimento sobre o porto. Isso aí eu acredito que vai acontecer, sim. Da presidência da República para o governo do Estado, nós temos hoje também um novo governador, que é o João Dória, que vem da iniciativa privada. Ele é um empresário, né? A carreira dele foi construída dentro do empresariado e, com relação ao Porto de Santos, nos primeiros dias dele de mandato, ele revelou a intenção de sentar à mesa com o presidente Jair Bolsonaro para discutir uma privatização integral do Porto de Santos. Como é que vocês avaliam tanto a questão da regionalização, que também começou a ser discutida no final do governo Temer, e agora essa possibilidade de privatização integral do Porto? Mais ou menos aquilo que eu já mencionei aqui. É preciso haver alguma privatização, né? É importante que haja uma regionalização. Então, é bem-vinda essa manifestação do governador Dória, porque, como disse anteriormente, isso vem atender às aspirações dos usuários do Porto de Santos. Eu acho muito bem-vindo isso. E você, André, como é que você avalia Eu vejo isso? com bons olhos pelo seguinte, João Dória, como você falou, vem da iniciativa privada. Ele ontem também anunciou a desativação do Campo de Marte, que eu acho que é uma coisa que vem há muitos anos sendo discutida, e ninguém tem coragem de enfrentar esse problema. Ontem ele já foi lá e já falou, vai ser realmente desativado. Quando eu falo assim problema é pelo seguinte, o Campo de Marte é muito usado por grandes empresários, né, para descer no centro de São Paulo. Então ninguém quer brigar com um empresário grande. E ele teve essa coragem de ontem ir lá e falar, não, vamos realmente desativar, vamos fazer um parque. Eu acredito que ele vai vir com essa mesma ideia para o Porto de Santos. A gente vai ter esse canal de negociação com o governo federal através do governo do estado. Isso é muito bom. Eu acho que ele deve fazer isso, acredito que vai ter o apoio do presidente, sim.
e espero que seja o mais rápido possível. Ligação seca Santos-Guarujá. O governador João Dória já manifestou que vai executar esta obra. É uma obra que se tornou até meio que uma lendária, né? Mas que agora João Dória diz que tira do papel. Do ponto de vista do Porto de Santos, qual a importância dessa ligação? É fundamental, porque especialmente para o atendimento à margem esquerda do porto, né? Que aquilo tem causado grandes problemas para o Guarujá, dificuldade de logística para os operadores portuários. Então, isso é fundamental, né? Sem falar na parte turística, né? Sim. E até do aspecto da ponta da praia, a Dersa tem sido diariamente motivo, né? De reclamação. A gente já nem mais assiste, porque diariamente tem problemas de balsas, diariamente tem problemas de balsas paradas, tudo, né? Isso realmente, eu ouço isso desde que eu era menino, há muitos anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então, com certeza, isso vem melhorar muito, né? Principalmente se for feito esse projeto de que essa ponte não seja feita aqui na ponta da praia, sim, porque aí teria interesse só turístico. Exatamente. Mas sim ali na entrada de Santos, ali do lado da Lemoa, para aqueles lados ali onde está sendo projetado, até pelo Márcio França, ele que levantou essa hipótese. Exatamente. Né? Então, eu acho isso muito bom. Isso, com certeza, é uma das coisas que vai ajudar muito, né, o complexo portuário de Santos. Que a gente, quando fala Porto de Santos, o pessoal do Guarujá fica até chateado. Né, porque o Porto não é de Santos, o Porto é do Brasil. Com certeza. Né? O nosso Porto é o Porto do Brasil. Com certeza. Com relação a essa obra, a entrega dessa obra e a possibilidade, inclusive, dela ser executada pela própria Ecovias, que já está fazendo as obras da entrada da cidade. É um ponto positivo? Muito. A Ecovias já vem há bastante tempo fazendo um estudo de demanda, né? Eu acredito que deva ser o melhor parceiro do governo do estado para que seja feito isso, né? Vai facilitar bastante a margem esquerda do Porto de Santos. Quando a gente fala Porto de Santos é referência, né? Assim como base aérea de Santos, no Guarujá, né? O Porto de Santos, que tem a margem esquerda, eu acho que vai ajudar bastante. E eu acho que a Ecovias é que tem um melhor projeto e realmente tem que ser executado, porque a gente vem com notícia de 60 a 70 anos para trás, né? Dizendo sobre essa travessia seca aí entre Santos e Guarujá. Vamos falar das perspectivas para 2019 no segmento de cada um de vocês. Qual é o foco em 2019 da GP Erote? Bom, a GP Erote, ela esse ano faz 70 anos, porque ela é uma das sucessoras da Mansueto Pierotti, né? Que foi fundada pelo meu pai, sucedida por mim e pelo meu irmão Eugênio, e depois por questões assim, que foi interessante para os dois lados, a gente fez uma separação, desativou a empresa Mansueto Pierotti, que era a original, e criamos duas empresas paralelas. Então a gente vem, desde essa mudança, que foi em 2013, a gente vem investindo em infraestrutura, em treinamento, né, em prospecção de novos clientes e também em participação em feiras internacionais, que é um dos segmentos para se prospectar clientes. A gente esse ano está fortemente focado nisso, né? Esses aspectos, né? Melhoria das instalações, ampliação das instalações, treinamento de pessoal, participação de feiras internacionais. E especialmente esse ano a gente está muito próximo em vias de conseguir a certificação ISO, né? Que em função... Que é um passo extremamente importante. Muito, né? Importante, muito exigido no mercado, especialmente internacional. É um ponto de referência, e sempre, as empresas sempre perguntam, né? A gente tem alguns certificados de qualidade do SEBRAE, da própria nossa International Ship Supply Association, que nos dá um certificado de qualidade, mas a ISO é a mais técnica de todas e é internacionalmente reconhecida. Então a gente está muito focado nisso também. E treinamento de pessoal, que é em função também de se obter a ISO. Claro. É preciso melhorar procedimentos e, com certeza, é preciso... Qualificação. E o Complexo Andaraguá? O que nós teremos pela frente nesse ano que acaba de começar, André? Prioridade zero, começar a obra. Concluir o licenciamento ambiental, que é um licenciamento aí já com 11 anos, né? A gente tem que terminar esse último item, que é a questão da FUNAI. Como é que está isso? Nós passamos o ano passado inteiro cuidando de índio, né? Porque é bom deixar claro que essa tribo que está lá, ela se instalou depois que a gente começou o licenciamento ambiental. Nós começamos, nosso processo é de 2008 e em 2012 esses 48 índios se instalaram lá a 2 quilômetros do nosso terreno. Não está dentro da nossa propriedade, mas está dentro do raio que abrange, fala em 10 quilômetros, né?
E a gente, ano passado, contratou em janeiro o estudo de componente indígena. Em maio, a FUNAI aprovou, só que a FUNAI já não tinha mais, em maio, dinheiro para mandar os 2 técnicos de Brasília para cá. Em maio do ano passado? Para que fosse feito o acompanhamento desse estudo. A gente se propôs a pagar, não pôde, por conflitos de interesse. A Câmara Federal se propôs a pagar por desenvolvimento regional da Baixada, também não pôde. O Invest São Paulo se propôs a pagar, também não pôde. Acabou tendo que a Presidência da República intervir em 2 passagens aéreas para mandar 2 técnicos aqui para a Baixada. Isso demorou quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Uma gestação. Uma gestação, exatamente. E a gente conseguiu em novembro, conseguimos fazer esse estudo de componente indígena lá com os índios e agora a gente precisa concluir o processo. Só que a FUNAI, agora no começo do governo, ela foi dividida em 2 ministérios, né? Sim. Ministério da Agricultura, que deve ficar com a parte da legalização de terras e desse licenciamento ambiental. Eles nos pediram até 11 de fevereiro para que eles se interem dos processos e a gente volte a andar. Então, eu acredito que esse ano, até maio, a gente deve estar concluindo o processo e finalmente começar essa obra. Obra começando. Em quanto tempo o complexo estará pronto para começar a receber os primeiros clientes? A gente dividiu lá em 5 fases, né? A primeira fase é a pista do aeroporto e 250 mil metros de galpões. Isso aqui em 30 meses a gente consegue colocar ele operando, né? E depois, a cada 2 anos, a gente vai fazer uma nova fase do projeto, são mais 250 mil metros de galpões. Mas em 2019, a gente começando em 2021, comecinho de 22, a gente estaria inaugurando. Ufa, hein? Vai ser um alívio, né? Um alívio de 12 anos de luta. Eu acredito que na hora que o primeiro caminhão entrar para começar a obra, vai ser uma alegria, né? Vai ser uma alegria, mas começa uma nova fase, né? Que é a minha, de rodar o mundo atrás dos meus clientes para colocar dentro do empreendimento. Então, é virar a página, começar a obra. Sim. E aí eu começo a fase que eu digo que é rodar o mundo. A mochila nas costas, visitar os empresários que estejam dispostos a vir para o Brasil para colocar eles lá dentro do empreendimento. Quando a gente fala de empreendimento, seja em qualquer segmento, hoje o que se busca muito é a questão da sustentabilidade, qualificação de profissional e sustentabilidade. A gente fala sempre num porto sustentável, na necessidade da gente pensar nas ações e nas decisões visando o meio ambiente. No Complexo Andaraguá, essa preocupação, ela foi inclusive já definida, né? Sim, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, né? Dos 17 itens que a ONU coloca como prioridade até o ano 2030, o Andaraguá foi enquadrado em 16. Ele só não entrou na manutenção do mar. Nós temos todos os certificados de qualidade, inclusive certificados internacionais, que eu acho que é até um absurdo um empreendimento ter todos os certificados e não conseguir concluir um licenciamento ambiental. Exato. É incoerente isso, né? Mas é a realidade do Brasil. Mas nós temos regras de compliance, temos todos... o Andaraguá ele sempre fez além do que a lei exige de compensações ambientais. Nós vamos não só compensação ambiental, como uma compensação social. Nós vamos construir um presídio para o governo do estado, são 65 milhões de reais de investimento num presídio. E lá dentro nós temos a Fundação Andaraguá, onde a gente vai trazer universidades públicas, estamos numa negociação com uma universidade privada, estamos trazendo um laboratório da USP de meio ambiente. Então, quer dizer, tem vários investimentos nossos, não só na parte ambiental, como também na parte social. E a energia vai ser energia limpa, Energia limpa, energia solar, né, de placas fotovoltaicas, onde nós vamos produzir 80 megas de energia, o empreendimento consome 40 e temos um excedente de 40 megas aí para colocar na rede. A Gepierrot também tem certamente essa preocupação com a sustentabilidade. Sem dúvida, né? Reciclagem de lixo, evitar detritos, né, no meio ambiente, mas a gente não produz, né? Então a gente não gera muito lixo, resíduo. Entendeu? Muito resíduo. Então, mas dentro daquilo da normalidade a gente tem a preocupação de não atrapalhar, né? As empresas, sendo terminais ou empresas que estão diretamente ligadas ao porto, a percepção que você especialmente, Heraldo, tem, que já está há tanto tempo dentro desse segmento, vamos dizer, portuário, eles estão realmente mais conscientes de cuidar do meio ambiente, de ter ações sustentáveis? Eu acho que isso é uma conscientização coletiva, né? Eu acho que o André concorda comigo. Essas gerações que vêm nos sucedendo, né? Eu já estou no final de carreira, ela tem muita essa preocupação, né? Alguns por questões filosóficas mesmo, né? E outros por obrigação, porque a lei vem se tornando cada vez mais exigente, né? A fiscalização vem se tornando cada vez mais contundente. Então, isso com certeza reflete também no porto, a gente percebe. Eu sou da época em que
A gente andava pelo Porto, o Porto era lixo, a gente tinha que escolher onde pisar, né? Exato. Hoje não se vê mais isso, a gente percebe que não só nos terminais privados, mas no próprio porto público, com certeza melhorou muito e essa preocupação é existente, sim. Eu acho que isso é uma coisa irreversível e faz parte já da cultura, né? Graças a Deus, o país vem evoluindo em vários quesitos, esse especialmente, né? A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente abre espaço para as notícias da região. Vamos falar sobre a morte do delegado Paulo de la Rosa e ainda outros assuntos. Depois a gente volta com os principais assuntos que movimentam o setor portuário. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Vai ser enterrado logo mais às 10 horas da manhã, no cemitério Areia Branca, o corpo do delegado Paulo de la Rosa. Ele estava desaparecido desde segunda-feira. Foi esse morador da Ilha Porchá que encontrou o corpo. Era cedo, por volta das 7 da manhã. Desci para passear como faço todo dia com a minha cachorra de manhã e fazer aquela curvinha ali que tem alguns gatos que a gente cuida ali, que é uma ONG, né? Senti um forte cheiro de coisa morta, assim, aí fui averiguar. Aí eu vi das duas pernas estendidas, falei para a menina que dá comida para os gatos segurar minha cachorra, dei uma descidinha ali, vi o corpo e liguei para a polícia imediatamente. É muito triste, realmente. Ainda mais perto de casa, né? Eu moro ali em cima. A polícia rapidamente chegou ao local. A Alameda 28 de setembro foi interditada logo no início. Somente no meio da manhã, a imprensa pôde chegar mais perto. Nós estamos bem próximos do local onde o corpo foi encontrado. A gente observa que a polícia fez o isolamento da área. O acesso não é permitido à imprensa, apenas para moradores locais e policiais. Ali onde você vê aqueles policiais civis, o de camisa laranja e o de verde de boné e o delegado de branco, ali fica a entradinha da descida para o mato onde foi encontrado o corpo pelo morador. Você desce ali cerca de 5 metros e o corpo ainda está lá. Nesse momento, a perícia ainda trabalha. O vai-vem de policiais e peritos era constante. Dá para ver que um dos agentes traz as roupas e as botas que o delegado usava. Um outro policial segura um pacote fechado onde estariam alguns dos pertences. Paulo de la Rosa estava desaparecido desde segunda-feira à noite. Ele havia sido visto pela última vez na Avenida Ana Costa, nas proximidades de onde morava. Segundo a família, ele saiu sem documentos e sem o celular, levando apenas R$200 e a arma que possuía. Hoje pela manhã, uma das irmãs foi ao local tentando ver o corpo. Momentos de tristeza e desespero. O delegado Romano, além de colega de trabalho, era amigo pessoal de Paulo de la Rosa. Ele afirma que o corpo tinha marcas de facadas. E ele não acredita na hipótese de suicídio. À primeira vista, a análise dos peritos e do colega que viu o corpo do delegado que morreu, existem só lesões no abdômen e no braço. Porém, a face dele, em razão da putrefação, não está permitindo a identificação de alguma perfuração de arma de fogo. Então, na face, não é possível ter nenhuma conclusão. Mas, no corpo, a parte externa, nós temos só perfurações de faca no abdômen e no braço. Havia arma com ele? Não havia nenhuma arma de fogo. E a informação é que ele tinha saído de casa com R$200 e ele foi encontrado com R$80. Eu encontrei com ele faz 15 dias e ele estava muito bem em termos de psicológica, fisicamente. Enfim, eu encontrei com a esposa. Ele estava muito bem, é uma surpresa. Delegado, como é que fica o coração do policial e do amigo? É muito triste, né? Eu trabalho em São Paulo, quando eu soube, eu desci agora de manhã, inclusive. E é triste, assim, a gente fica até comovido porque era um amigo desde faculdade, né? Ele fez, quando eu fazia direito, ele fazia educação física, ele foi fazer direito depois só. Ele sempre teve participação, diretório acadêmico, sempre foi uma pessoa muito ativa, tanto no esporte como também na área acadêmica como um todo. Enfim, é uma tristeza, né? Não sabemos ainda nada. No início da tarde, o corpo de Paulo de la Rosa foi retirado da área de mato, colocado no carro da funerária e levado para o IML.
nossos sentimentos a toda a família do delegado. Ele prestou importantes serviços para a nossa região, dentro da Polícia Civil, e cabe agora à Polícia Civil concluir as investigações e, se de fato o delegado tiver sido assassinado, que o responsável por este crime brutal seja preso e pague pelo crime que cometeu. E o ambulatório de especialidades na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos, não deveria estar funcionando desde 2008. O tempo passou e vieram inúmeros problemas estruturais. Mas a Prefeitura garante que ainda este ano o Ambesp muda de endereço. Por dentro, hein, senhora? Está péssimo, péssimo. Não estou questionando médicos. Tem médicos e médicos com delicadeza, sem delicadeza, isso é normal aqui dentro. Mas o que eu estou questionando é a sujeira, não tem ventilação, você vai no banheiro, o banheiro é sujo. Um horror, está totalmente deteriorado, o teto faltando várias placas de gesso. Eu fiquei horrorizada que a placa de gesso caiu em cima de uma criança de 10 anos, ela se assustou, caiu muita sujeira de pombo, todo mundo saiu pulando da cadeira, entendeu? Muito calor, uma quintura enorme, e assim, está um absurdo a situação aí de dentro. O chefe do Departamento de Atenção Especializada garante que várias melhorias já saíram do papel. A promessa é concluir em 15 dias a reposição e troca das placas de isopor, iniciadas nesta segunda-feira. O proprietário do prédio já foi notificado e está providenciando em alguns dias o conserto do telhado. Nós já colocamos telas de proteção nas janelas para impedir a nova invasão de pombos, e já começamos no dia de ontem a troca das placas de isopor, que é o maior motivo da reclamação dos pacientes. Inaugurado em 2006, o ambulatório de especialidades atende entre 1.000 e 1.500 pacientes por dia. O espaço de 1.000 metros quadrados deveria funcionar por 2 anos. Só em 2019, o projeto do novo Ambesp saiu do papel. O prédio está sendo construído no Macuco, em parceria com uma fundação. O prédio está praticamente pronto, previsão que até em outubro, fisicamente, ele esteja pronto. E a nossa previsão também é que em dezembro a gente consiga equipar e começar as atividades, dezembro de 2019. Que usa o Ambesp espera que essa promessa seja cumprida, porque a gente está falando de saúde e definitivamente um espaço como esse que a gente acabou de mostrar na reportagem não é nem um pouco adequado para quem procura atendimento. E agora um serviço para o Carnaval que já está aí. Estão abertas as inscrições para as bandas e agremiações que quiserem participar do Carnabanda 2019. Quem tem as informações é o repórter Fabiano Roma. Quem está interessado em participar do Carnabanda desse ano, atenção, hein? Tem até sexta-feira para se inscrever. Você que tem uma banda e quer participar do evento, se liga até sexta-feira. Mas quem vai dar mais informações para a gente é o Reinaldo Cirilo, que é o chefe do Departamento de Eventos da Secretaria de Cultura. Reinaldo, sexta-feira termina, como é que faz para se inscrever? Isso, até sexta-feira, no horário comercial, a gente fica aguardando o pessoal, os interessados. Quem tem uma banda, quem tem uma entidade, um centro comunitário que quiser participar, essa primeira inscrição, até sexta-feira, são para as bandas antigas que já desfilaram ou estão licenciadas. Eles têm até às 17 horas de sexta-feira para vir aqui, trazer a documentação do responsável legal, o RG, o CPF, comprovante de residência e os documentos originais para a gente confirmar, e aí preenche as fichas necessárias aqui, e essa banda já fica qualificada para poder participar. Na semana seguinte, na terça-feira, dia 15, do dia 15 até o dia 18, é a abertura das novas vagas das bandas interessadas que nunca desfilaram. Então a gente também vai ter essa possibilidade de ter novos participantes aí a partir do dia 15. Então as antigas encerram agora dia 11 e a dia 15 abre para as novas. Isso é muito bacana, né? Você falou das bandas novas. Qual é a previsão? Quantas bandas devem participar do Carnabanda esse ano? A gente tem um número fechado de 60 bandas. Então a gente está aguardando verificar quantas antigas têm interesse em renovar, em participar novamente. E as vagas remanescentes serão para as bandas novas. Então a nossa expectativa são 60 bandas e a gente inicia dia 1º de fevereiro e vai até o dia 5 de março, terça-feira de carnaval, com desfile. São 2 bandas por dia, isso para atender a segurança, para dar uma melhor condição para os participantes. Realmente a festa vai ser muito bacana. E falando em festa, vamos falar do rei da festa, né? E da rainha.
Rei Momo, Princesa do Carnaval, como é que fica essa história toda, inscrições? Inscrições estão abertas também para o Rei Momo, Rainha, Princesa, que já é tradicional aqui também na nossa festa. Até sexta-feira também, no horário comercial, eles podem se apresentar aqui na Secretaria de Cultura, trazer a documentação RG, CPF. Eles têm que estar vinculados a rainha tem que estar vinculada a alguma entidade, que seja uma banda carnavalesca, uma escola de samba, para poder participar. Ela não pode ter sido rainha no ano anterior, nem o Rei Momo, e eles participam normalmente como todos os anos. Dia 19 a gente vai ter uma grande festa da escolha da rainha e do Rei Momo, a presença do Neguinho da Beija-Flor, vai ser no Arcos do Valongo, vai estar aberto para o público isso, então todos podem participar, vai ser a grande festa aí de início do nosso carnaval esse ano, que tem tudo para arrebentar aí e ser uma grande festa. Muito bom, dia 19 é isso? Dia 19, a partir das 14 horas, lá no Valongo, a gente está esperando todo mundo aí. Então o Neguinho da Beija-Flor vai fazer o grande finale aí, e a gente vai ter escola de samba, vai ter várias atrações lá, e a gente vai escolher a nossa rainha e o nosso Rei Momo lá. E vamos coroar também o Cidadão Samba e todo o pessoal que estiver participando aí. Muito obrigado, então tá feito o convite, tá dado o recado. Você que gosta de carnaval, fique ligado. Fabiano Roma para Santa Cecília TV. Carnaval faz parte da nossa cultura. Santos tem uma tradição belíssima de desfiles e de carnaval de rua, com o Carnabanda. O que a gente precisa garantir é que todas essas bandas, as 60, segundo o coordenador, desfilem com tranquilidade, não levem bagunça e que a segurança esteja garantida a todos que participem ou que estejam participando da festa. A gente faz um rápido intervalo, depois desse giro de notícias. No próximo bloco, nós voltamos com os nossos convidados e voltamos a debater os principais assuntos que movimentam o setor portuário. Não saia daí, até já! Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje nós recebemos para o Agenda do Porto Geraldo Pierotti, presidente da G. Pierotti Ship Supplier Limitada, tradicional fornecedora de suprimentos para navios no litoral brasileiro, e o empresário André Ossini. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook. Aliás, quero aqui agradecer a nossa audiência, que é sempre muito boa também na nossa fanpage, o John Santos, a Cláudia Nascimento, o Vitor Vitório, todo mundo aqui, o Wagner Pereira, todo mundo acompanhando os debates dos assuntos que movimentam o setor portuário. Queria retomar a nossa discussão para falar um pouquinho sobre a questão da necessidade do investimento em infraestrutura no nosso país, especialmente quando a gente fala da questão portuária. Na tua opinião, Geraldo, qual é o grande gargalo da infraestrutura? Bem, eu não sou muito afetado por isso, né? Porque eu não sou um operador portuário, eu sou um usuário do porto. Mas como empresário eu vejo, por exemplo, Exatamente. Falta de pátios reguladores, estacionamentos, né? Capacidade de armazenamento, que parece que o projeto do Ursini vem resolver, né? Dificuldades de acesso, né? Malha ferroviária muito insípida, né? A gente ainda está muito focado em transporte rodoviário. O Brasil ainda não somos rodoviaristas, o Brasil né? não tem mentalidade, né, como no exterior, de ferrovias, embora isso, aproveitando o link para dizer o seguinte, eu tenho uma preocupação com o movimento Porto de Santos. Porque contrariando o que eu estou dizendo, nós temos um projeto muito importante da Ferronorte, né, que está sendo aos poucos, aos trancos e barrancos, está saindo. Quando isso sair, o Porto de Santos vai ser muito afetado, porque as exportações, especialmente de pellets, né, de grãos, principalmente dos produtores do Centro-Oeste, eles vão sair pela Asa Norte, vão sair lá por cima. Exato. Né? Então, aquilo que está vindo para o Porto de Santos vai sair por cima. E isso vai ser vai ter um impacto muito grande no movimento Porto de Santos. Né? E a gente não vê planejamento, né, Geraldo? Esse é o problema. Bom, agora nós estamos aí com uma iniciativa tripartite, né? Com a entrada da cidade de Santos, isso já vai ser uma grande melhoria. Um bom sinalizador. O viaduto, né? Não só para os usuários da cidade, para os cidadãos, mas também para o acesso ao porto. Né? Sem dúvida. Entendeu? Então, e com a ponte também, tudo isso são coisas que vêm melhorar. Mas é preciso muito investimento, né? A gente espera que a mudança de governo possa trazer
um pouco mais de subsídios para isso, né? Infraestrutura, não dá para falar de infraestrutura sem falar de logística, né? E é um outro gargalo quando a gente fala do segmento portuário. Nesse sentido, o Complexo Andaraguá vem para dar uma desafogada nesse gargalo? Ajudar um pouco. Não é o necessário, eu acho que o necessário é mais do que o Andaraguá, né? Sim. Eu acho que o Andaraguá vai ser primeiro um divisor braço de águas. Acho que, eu sempre falo, é um divisor de água para a região. Eu acho que esse negócio de chegar a mercadoria no Porto de Santos, subir a serra, ir para a região do São Paulo e o interior para produzir, para depois voltar ao Porto de Santos para ser exportado, isso eu acho que é uma coisa hoje totalmente sem nexo, né? O transporte rodoviário no Brasil, que ainda é o grande líder do segmento de transportes, não pode mais conviver com isso. Eu acho que o transporte está muito caro, o combustível é caro, o pedágio é caro. Então eu acho que o Andaraguá ele é o marco divisor desse paradigma que diz que a Baixada não é uma linha de produção, e não foi. Cubatão foi no passado, depois ela deu uma estagnada. Eu acho que o Andaraguá ele vai vir assim para ter essa mudança. Eu acredito que a partir do momento que o Andaraguá estiver funcionando e estiver operando, outros empreendimentos na região no entorno devem acontecer, e aí sim vai ajudar o Porto de Santos. A questão do que o Perotti falou, eu concordo. Eu acho que com a questão do Ferronorte, até porque os portos do Nordeste são portos de águas profundas, né? Que vai receber navios maiores, os grãos indo lá para cima vai dar um impacto no Porto de Santos. E eu volto a insistir, todo mundo sabe disso, mas ninguém está se programando para, né? Como eu falei um pouco antes, infraestrutura não é uma coisa que você faz como você constrói um prédio. Você compra um terreno, faz um projeto e em 2 anos o prédio está pronto. Quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando de no mínimo 5, 6 anos de projetos. Se não tiver problemas de licenciamento ambiental, como foi o nosso caso, que nós estamos há 11 anos fazendo licenciamento. Então você não está falando de um governo, né? Nós estamos falando de um governo Bolsonaro de 4 anos. Quer dizer, se ele for à reeleição, que eu acredito que vá, se ele for bem, né? É um governo de 8 anos. Então, se ele começar agora, eu acredito que no final de 8 anos esses projetos estariam começando a ser implantados. Então, projetos de infraestrutura, eu acho que tem que ser diretrizes. Eu acho que essas diretrizes têm que ser colocadas. E continuadas, né? Tem que continuar, independente do governo que venha pela frente ou não. Porque eles são fundamentais, não só para o sucesso da Baixada, mas para o sucesso do Brasil. Eu acho que a infraestrutura, o Brasil, as rodovias, as ferrovias que nós temos ainda são ferrovias de 60 anos atrás. As rodovias são rodovias de 20, 30 anos. Você vê o caso do Rodoanel. Quanto tempo a gente brigou para ter um Rodoanel? Uma obra totalmente ultrapassada, né? O Ferroanel, há quantos anos nós estamos falando dele? E quando ele chegar, ele já vai estar bem ultrapassado também. Então, quer dizer, projetos de infraestrutura, acho que tem que ser colocados pelo governo Bolsonaro agora como uma questão de diretriz. Começar a trabalhar para que eles aconteçam no futuro. E que continue independente de quem sentar naquela cadeira. De quem está no governo, exatamente. Por que a escolha por Praia Grande, Ursini? Porque... Aliás, vai fazer aniversário na próxima semana, dia 19, 52 sábado, anos. 52 anos. A gente olhou, pesquisamos, porque Praia Grande, primeiro porque ela tinha grandes áreas disponíveis para receber um empreendimento como esse. Depois de ter áreas disponíveis, ela tinha área permissível, que é o uso e ocupação de solo, né? Então, a Praia Grande ela fez lá no ano de 2005 uma mudança no plano diretor. O Andaraguá ele é um bairro consolidado. O bairro Andaraguá é só o empreendimento, ele tem inclusive legislação própria com redução de ISS, com incentivo fiscal, né? Então, a gente achou que a Praia Grande é a cidade do futuro. Eu acredito que ela deva passar Santos em questão de número de moradores, né? Até nos próximos 15, 20 anos, eu acredito que Praia Grande deva bater uns 700 mil moradores. Contrariando a vontade do prefeito Mourão, ele não quer que a cidade chegue nisso, mas eu acredito que pelo crescimento econômico de Praia Grande dos últimos 10 anos e do que ela vai vir depois da implantação do Andaraguá, que ela será a maior cidade da Baixada. E a facilidade de acesso, né? Nós estamos ali na beira da rodovia Anchieta Imigrantes, com interligação à linha férrea que desce a serra. Quando ela chega em Praia Grande, ela passa dentro do nosso terreno, então a gente tem um modal ferroviário também para integrar no empreendimento. Então eu acho que era uma questão de localização. Essa área ela é privilegiada com esse acesso, e eu sempre digo o seguinte: Praia Grande é a ponta do eixo comercial do Mercosul. Dali, eu acho que tem a possibilidade de partir tudo para o sul do Brasil. Quantos funcionários quantos empregos diretos devem ser gerados quando começar efetivamente a construção do complexo? Na obra, 4.500, mas no empreendimento vai chegar a 17 mil empregos diretos.
a gente falava em um número de 15 mil empregos diretos, mas como eu digo, é um projeto vivo, né? Ele vem sempre, até assim, os projetos de infraestrutura, a gente aprendeu isso no Andaraguá, ele não pode ser um projeto fechado, ele tem que ser um projeto aberto. Por quê? As coisas vêm acontecendo, vêm mudando nos últimos 10 anos. Sim. Muita coisa mudou e eu acredito coisa. que nos próximos 10 anos vai mudar com maior velocidade ainda. Então, eu falo assim, o projeto Andaraguá é um projeto aberto, né, que ele vem sendo modulado conforme as coisas vêm acontecendo. E hoje a gente já está com 17 mil empregos diretos lá que vão ser gerados. Quando a gente fala de um país que ainda tem 11 milhões de desempregados, sem dúvida nenhuma, essa é uma excelente notícia. Geraldo, hoje você tem ao teu lado um braço direito que é teu filho. Sim. Né? Gustavo. Como o Gustavo está sendo preparado para tocar a GE Pierotti? O Gustavo já está praticamente tocando, né? Eu estou virando consultor. Nós estamos naquela fase de, até algum tempo atrás, era 60% eu, 40% ele. Hoje é 60% ele, 40% Não em termos de capital, estou dizendo em termos de participação das decisões, né? Hoje já inverteu, acho que hoje já está ele com 70%, 65% e eu com o restante. Eu ainda atuo bastante, especialmente na área financeira e tal, porque é uma coisa que dá muito trabalho, né? A gente ainda está com muitas demandas, como eu disse no início, de investimentos, de melhorias, de logística, qualificação. Então, essa parte financeira é muito cansativa, toma muito tempo, enfim. Então, eu ainda estou fazendo isso. E fico na consultoria, né? Quando surgem problemas operacionais, às vezes até no quadro pessoal, enfim, eu estou sempre procurando ser útil. Mas ele é muito preparado, né? Ele é muito focado, bastante, puxou a manha, discreto e produtivo, né? Hoje até ele está se destacando um pouco aí socialmente, está fazendo parte do Rotary, foi eleito agora presidente do Clube do Leme. Então, aliás, podemos trazê-lo numa próxima vez com você aqui nesta bancada. Ele é bom de conversa, ele tem bastante conteúdo, eu ficarei muito orgulhoso de vê-lo também. Mas ele está indo bem, sim, graças a Deus. As dificuldades no nosso mercado são grandes, né? Uma legislação única seria extremamente importante? Não necessariamente uma legislação, mas uma normatização, né? O que acontece no Brasil é que as entidades federais, elas atuam de forma diferente nos diferentes portos. Sim. Então, o que uma dessas instituições exige no Porto de Santos, não exige no Porto de São Sebastião. Lá se exige outras que aqui não são exigidas. Nós atendemos de São Francisco do Sul até o Rio de Janeiro. E cada um tem as suas especificidades. Cada um é uma peculiaridade, entendeu? São várias instituições. Então, a nossa Associação Brasileira, da qual já fui presidente e hoje sou conselheiro, ela está tentando obter um pouco mais de representatividade para que a gente possa ser conhecido, porque ela ficou bastante tempo meio desativada, a gente perdeu um pouco de representatividade. Porque eu poderia falar um programa sobre isso, mas nós não somos considerados, nem antigamente achava que era por maldade, por corrupção. Agora eu tenho certeza, viu, Ursini, que a gente não é considerado. Quando baixa-se uma legislação federal em questão de porto, essas coisas... Ninguém lembra. Ninguém lembra. Então, recentemente foi criada uma nova declaração única de exportação, que é a DUI. Por exemplo, a quantidade mínima de lá é tonelada. Então, o que acontece? Eu quando eu vendo 5 quilos de açúcar, por exemplo, ou 50 quilos de açúcar para um navio, não tem como, porque a unidade mínima é tonelada. É tonelada. Então, a gente tem que ir lá e dizer, olha, escuta, a gente existe, a gente não pode trabalhar dessa forma e tal. Então, existe aí, quando você quiser, não quero atrapalhar o programa são de vários assuntos aqui, tem o Cine para falar, mas eu posso falar um programa inteiro sobre isso. É normatização, que realmente falta, desconsideração da categoria, nós não podemos nos automotivar para entrar no porto, a gente depende de um agente marítimo, alguns procuram cobrar sobre isso, então aumenta o nosso custo, diminui a nossa competitividade. Diminui o poder de negociação. Quer dizer, às vezes o próprio agente marítimo, ele não é o representante do armador, ele é só o representante da carga, é uma coisa muito, muito específica, né, para falar sobre isso. Então, às vezes, ele não tem boa vontade de nos atender, não tem infraestrutura para isso. Ele é obrigado a nos motivar. Se ele não nos motiva, nós não podemos entrar no porto. Nosso caminhão não entra, né? Então, a gente fica dependendo. Isso dá margem a uma série, às vezes, de proteção, de um agente já não... Tem gente boa e ruim em todas as profissões. Às vezes, um determinado agente protege um determinado colega. Então, quando eu peço
uma motivação, ele demora mais para dar para mim, para ter dificuldade. Enfim, existe uma série de circunstâncias e a gente tem que lutar para a gente ter. A gente é registrado no esporte, somos empresas conhecidas, pessoas conhecidas, a gente tem que ter a prerrogativa de se automotivar, de assumir as responsabilidades inerentes a essa automotivação. Então, olha, se você me... Quer ver que eu não paro. Se for para falar sobre isso, eu falo 2 programas. Então... A gente traz um outro programa, até porque estão me dizendo que o meu tempo, infelizmente, acabou. Desculpe. Imagina pedir desculpa. É bom porque a gente deixa assunto pendente para voltar e discutir, porque realmente é preciso um reconhecimento claro e a facilitação para que o serviço oferecido pela GE Pierotti, que é extremamente importante, nós estamos falando de suprimentos, tenha facilidade para ser executado, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Geraldo, muito obrigado pela tua participação. Eu descobri aqui, eu não sabia que nós temos, além de um excelente executivo e empresário, um artista da nossa região. Em breve vocês vão ter novidades. Eu não vou revelar aqui, eu sei, porque eu descobri em off, mas eu não vou revelar e não vou furar quem vai fazer a ação, que ele vai ser destaque. Mas foi um grande prazer tê-lo aqui novamente. Parabéns pela história. Que 2019 seja um ano próspero para a GE Pierotti e que os desafios, os obstáculos sejam superados e que a colheita seja farta. Muito obrigada. Muito obrigado, Nathalie. É sempre um prazer e uma honra poder participar do seu programa e uma grande oportunidade a gente falar das nossas dificuldades. Eu tenho muito entusiasmo em poder falar da minha profissão, que eu amo, para tentar ajudar, inclusive, os meus colegas, meus concorrentes, mas que são amigos. E sempre que você precisar, eu terei muito prazer em vir e ficarei sempre muito grato em poder falar da minha atividade. Muito obrigado pela honra, um bom ano para você também. Foi um prazer estar junto com o Ursini. O Ursini acrescenta valor, agrega conhecimento. Meus parabéns e muito obrigado pela oportunidade. André, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu desejo, de verdade, de coração, que em 2019 o Complexo Andaraguá, de fato, comece, decole e que esse empreendimento que é tão necessário para a nossa logística saia do papel e movimente não só o nosso setor portuário, como toda a economia da nossa região, com esses 17 mil empregos que devem ser criados. Muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui de novo. É sempre um prazer, ainda é muito grande falar do Andaraguá, né? Que é um projeto que há 12 anos a gente começou a criar. Eu acredito que esse ano a gente consiga realmente concluir e iniciar essa obra até o meio do ano, a gente está começando. Prazer conhecer o Pierotti aqui e fico à disposição de você. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto na segunda-feira com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.